Ei, o programa Comunidade de Ação vai começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o J. Santana, está o pessoal do Matraca Livre. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história dessa comédia que está explodindo ultimamente aqui no território nacional, aqui em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o Boleiro, com o Adal Silvestre. Era para ter um pouco mais dos dois, mas estão tudo presos no trânsito. Os caras fogem do emprego correndo, depois não dá tempo de chegar, porque estão no emprego, estou correndo lá. Assim, é a vida. Né? A vida é assim mesmo, vida de correria. E aí, Jota, São Paulo continua parando quando chove. São Paulo continua. E você continua usando. Como é que anda o transporte público? Vai bem? Olha, tem horas que a gente resolve bastante o problema da gente, mas tem horas que é bem complicado também. A qualidade do transporte público não é a melhor ainda hoje. A gente não tem um veículo adequado, um ônibus com conforto para a gente, os horários não são cumpridos, mas e também muito culpa do próprio trânsito da cidade. Eu acho que vai melhorar ainda porque não vai ter mais condições de ter tanto carro na cidade, o transporte público vai ter que melhorar. E eu acho que a expansão da linha do metrô vai ser uma solução. Inclusive que nós estávamos comentando aqui, agora há pouco, que os caras estão jogando 1.300.000 carros por ano na cidade no estado de São Paulo, no mercado. Então, o negócio onde a gente vai parar, não sei. É meio complicado. Bom, vamos conversar um pouco aqui com o pessoal do Matraca. Vamos lá. Vou falar com a como é que começou a Matraca, meu filho? Bom, o Matraca, na verdade, começou através do Clodoaldo, que foi quem fundou o grupo. Ele morou no Japão, então ele começou a fazer stand-up lá no Japão. Então ele voltou para o Brasil tem uns 4 anos, e há 2 anos atrás ele começou o Matraca Livre lá no Tatuapé, no Dama de Ferro, que a gente se apresenta lá até hoje. E ele começou sozinho na ocasião, não? Ele começou no Japão lá, ele se apresentava com outras pessoas. Mas não como Matraca, ele já pôs não como Matraca. Aí depois chegando ele formou Matraca ali no Tatuapé e começou a crescer, aí começou a ir para outras regiões. Agora a gente está no Campo Belo, está no Tatuapé, vai estrear no Teatro Corinthians, vai ter no teatro também, então a gente está crescendo bastante. E você, particularmente assim, você começou na comédia, como é que você percebeu que você tinha esse dom para chegar a fazer as pessoas rirem? Eu acho impressionante a pessoa ter o dom de fazer outra pessoa rir. Eu acho assim que trazer a felicidade para os outros é uma coisa de outro mundo, não existe, cara. Sabe, você tá, cara muito deprimido, o cara vai num show, sai... Espanta a tristeza. Espanta a tristeza, bicho, entendeu? Bom, acho que assim, eu particularmente, Adal Silvestre, eu sempre tive uma ideia de fazer stand-up. A primeira vez que eu tive contato com stand-up foi através de um vídeo do Ed Murphy. Na época era videolaser, lembra disso? Tô velho ou não tô? Aí eu vi isso, um videolaser, falei, um dia eu quero fazer stand-up. Eu devia ter o quê? Uns 17, 18 anos, não sei. Aí eu sou ator também. Aí eu fui morar fora, tava morando em Dubai. Aí quando eu voltei, já voltei com a ideia fixa, eu vou fazer stand-up. Esses caras de stand-up são fogo, cara. Um cara morava no Japão, veio pra cá. O outro morava em Dubai. Agora isso aqui eu vou falar onde você morava. Morava em Tóquio. Eu sou internacional também. Piracicaba. Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Pamonha. E o Baleiro? O Baleiro como é que foi? Então, na verdade eu fiz jornalismo, né? Eu fiz jornalismo e no segundo pro terceiro ano da faculdade eu descobri que eu achava muito sério, sabe? Não, jornalismo é muito sério e tal. E aí comecei a usar, a gente tinha na faculdade uma web rádio, né? Que eu tinha web TV e web rádio. E na web rádio era de gestão dos próprios alunos, tal, a gente mesmo fazia direção, escrevia, fazia locução, tudo. E aí eu tinha um programa de tênis, o esporte, né? Não o calçado. E aí eu tinha... Não, porque o cara pode confundir, nem foi uma piada. De tênis, com menes, com enes... Não, então, é tênis e tênis. Não, então, eu tinha um programa, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei num programa de esporte, em geral. Aí eu fundei um programa só sobre tênis, né, que eu jogava e tal. E aí no terceiro ano da faculdade eu falei, putz, eu queria alguma coisa mais na parte humorística, né? Porque eu estava assistindo muito vídeos, comecei a escrever stand-up nessa época, no terceiro ano da faculdade. E aí eu decidi experimentar. Falei, a gente tem um espaço tão bacana, né, na faculdade para poder exercitar. Falei, por que não? Aí comecei a fazer um programa chamado Errando o Furo.
Tem até na internet, se procurar, escreve no Google ou no YouTube, Errando o Furo, você vai achar lá. É um programa de notícias inventadas. Porque, como eu achava o jornalismo muito sério, eu comecei a fazer notícia, que era a minha especialidade, só que inventado. Então não era entrevista com pessoas reais. Eu entrevistava fazendo uma voz, tipo, boa noite, estamos aqui com tal pessoa, não sei o quê, tá. E eu respondia, realmente, eu tô aqui, não sei o quê, como se fosse outra pessoa. Jogava uns efeitos nas vozes que eu fazia edição de áudio e tal. E isso já foi me levando pra comédia, entendeu? A partir dali eu comecei a ver, pô, isso dá pra fazer. Eu fazia sozinho, editava, escrevia, fazia tudo sozinho, Errando o Furo chamava. E aí você conheceu o pessoal do Matraca? Como é que foi? Então, o pessoal do Matraca foi já quando eu me mudei para São Paulo. Nessa época eu morava em Bauru, fazia faculdade de jornalismo em Bauru. Foi quando eu me mudei para São Paulo e aí comecei a fazer stand-up mais frequentemente aqui em São Paulo, né? Porque o circuito maior era aqui, né? Em Bauru, Piracicaba não tinha muito. E aí eles começaram a me chamar para fazer junto com eles, tal. A gente começou a se conhecer, vai um contato puxa o outro, né? Mais ou menos isso. É uma coisa para chamar a outra. E hoje, para um de vocês, o que vocês acham da comédia hoje? Como é que vocês estão vendo a comédia hoje no Brasil? Acho que qualquer coisa que trabalha com arte é uma coisa que exige um dinamismo, né? E aí eu vejo assim no stand-up uma coisa que é um diferencial, que você trabalha com textos autorais. Então isso já traz um dinamismo natural. O meu texto nunca vai ser igual ao dele, não vai ter uma piada de loira, não vai ter piada de português. Então, você acaba falando de atualidade, ou seja, falar de atualidade já traz inovação para isso. E coisas de comportamento, coisas do seu dia a dia. Então, isso traz uma série de novidades que faz com que o stand-up seja uma coisa assim que esteja sempre em alta. Por isso que uma coisa quase terapêutica, né? Porque você acaba expondo seus medos, suas angústias, suas pirações, suas loucuras, e as pessoas começam a se identificar, falam, caralho, porque na realidade as pessoas sentem às vezes essas emoções aí que você falou. Sim, e não põe para fora. E na hora que eles estão. O stand-up é muito disso, você falar uma coisa que todo mundo pensa e o cara, putz, eu nunca tinha coragem de falar isso. É um trabalho com texto já elaborado ou é muito improviso? Ó, eu costumo dizer que stand-up é labuta. Você tem improviso, assim, porque você trabalha, interage com o público. Então você improvisa um pouco ali. Mas 90% é texto que você labuta. E uma coisa que a gente faz também no stand-up é testar texto. Então você quebra muita cara. Então até você ter um texto bom, você todo mundo passa por isso. O stand-up nada mais é do que um monólogo já pronto, só que com possíveis interferências da plateia, entendeu? Se a plateia está só rindo, você pode seguir o roteiro, normal. Você vai fazer aquele texto que você tinha pensado, no máximo você vai olhar alguém da plateia, pô, o cara, você brinca com alguém ali e tal, o cara responde, tal, entendeu? Mas a maioria das vezes tem comediante que nem chega a interagir com a plateia. Ele vai na piada, contando coisas da vida dele, coisas como ele vê o mundo, assim e tal. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Mas é uma caixinha de surpresa, porque, por exemplo, você faz em bares, às vezes tem um cara que tá bebaço lá. É isso que eu ia perguntar. Tem um que tá no meio da conversa, assim, não? Acontece direto. É o que a gente fala, né? Não tem quarta parede, né? Que é aquela coisa do teatro. Você tá lá fazendo, olhando, não sei o quê, o público lá. Não, o nosso é aqui, ó. É frente pra pessoa, entendeu? Então você tá falando pro cara, o cara pode falar, eu não gostei do que você falou aí. Opa, tem que lidar com isso, entendeu? Você já passou por uma situação parecida alguma vez? Cara, eu já passei por várias, cara. Tinha, às vezes, o bêbado. Opa, eita! Aqui. Eita, nós, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim, tá vendo? Esse tipo de interações que a gente tem que fazer. Isso é normal, né? O programa ao vivo é assim mesmo. Na verdade, esse não foi imprevisto. Ela, né, foi isso aí pra fingir. Você já teve uma aula com eles antes? Teve uma aula. Qual é o tipo de personagem que faz mais sucesso nesse tipo de... Então, o stand-up é como ela falou, é uma comédia de cara limpa. Tá. Não tem personagem. É você sem cenário atrás. Sim. Fundo branco e tal. O personagem é sem a sua interpretação. Exato. Sem cenário, sem figurino, sem maquiagem, sem nada. Então, ele é muito simples. Então, tem muita gente que acha que é fácil de fazer, mas não é. Não é. E, ao mesmo tempo, ele é muito complexo. Porque como é que você... Sem esses artifícios, você consegue entreter uma plateia? Então, acho que o segredo não é o que tipo de personagem que faz sucesso. É simples, basta ser engraçado. Você pode falar de beterraba, e você tirar graça, aí é o cara. Mas nisso aí tudo, onde é que entra a censura nisso aí tudo?
A censura... Porque vocês são muito espontâneos. De repente um cara fala uma abobrinha lá, você está no meio da abobrinha que está falando, vai juntar com a abobrinha do cara, vai sair uma salada. Sobra Não, acho que tipo, o primeiro de tudo, na minha opinião, é você ser engraçado. Se você, mesmo num tema polêmico, se você consegue ser engraçado, esse já é um termômetro de dizer, eu soube abordar um tema de uma forma light e conseguir tirar risada. Acho que é um senso crítico que o próprio humorista tem que ter. Se tipo, esse tema é polêmico, será que vale a pena fazer? Será que não vale? É realmente engraçado ou eu só estou testando? Então, acho que é o bom senso também do humorista. Dá para falar de tudo. Você pode falar de religião, pode falar de futebol, pode falar... E a questão é, quanto você consegue fazer a própria pessoa que... Porque tem aquele negócio, né? Às vezes o cara ri da desgraça do outro e não ri da própria, que é uma coisa muito errada, né? Você tem que aprender a levar a vida, né, na esportiva, de saber... Em qualquer circunstância. A gente percebe também a hipocrisia, por exemplo, a gente faz um texto, fala de todos os times, aí chegou no time daquele cara e falou, não, aí, ó, tá vendo? Ó, não gostei. O cara ri do Corinthians, do Palmeiras, aí ele é santista. Mas é uma reação que é interessante, de qualquer forma. Mas então essas coisas a gente acha interessante, mas é um pouquinho da hipocrisia do brasileiro, assim, também, né? Pô, legal que fala dele, mas não fala mal do meu bairro, não fala mal do meu time. Então tem muito disso também, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Tico saiu fora, companheiro. Eu vou provar para vocês que eu tenho o Tico e o Teco. Eu arrumei uma foto, o Tico e o Teco do meu lado. Você tem que arrumar uma guia para ele. Agora eu vou ter que arrumar uma guia, mas eu tenho. Eu consegui arrumar o Tico e o Teco e eu vou botar e provar para vocês. Que é isso aí? Como que é? Eu também não Porque é o seguinte, eu às vezes estou conversando, o Jota já está acostumado, o pessoal aqui da gente. Eu estou falando com você, aí o Tico sai fora. Aí eu viu, porque nós vimos naquela fé. Aonde mesmo? O Tico e o Teco. O que eu estava te falando? Eles separam. Agora sim, você tem algum personagem especial seu que você acha que agrada mais ao auditório, às pessoas que estão assistindo? Então, é assim, a gente não tem personagem, a gente tem temas, né? Acho que dentro dos temas que eu falo, no stand-up, uma das coisas, um dos temas que eu acho que funciona muito é falar de relacionamento e atualidades. Então são coisas que eu falo bastante. No meu caso, eu falo muito de preconceito, por motivos óbvios, eu sempre fui magrinho assim. Então é isso. A pessoa olha pra você e fala, ai, tadinho. Coitado. Ele é isso aí. Magrinho. Pois é. É isso, essa é a minha realidade. Bom, nós vamos rolar o comercial aí. Já voltamos já. Roda o comercial.